Agora vamos até Brasília, porque eu estava aqui hoje de manhã vendo essa história do ministro Lupe, né, a história do INSS, os descontos, e aí comecei a correr algumas fontes. Pois bem, mandei um material para Edilene Lopes. Vamos até Brasília falar com Edilene. Edilene, muito boa tarde. Edilene, as suspeitas de corrupção bilionária dentro do INSS seguem movimentando aí Brasília. Ontem, inclusive, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, defendeu a instituição e negou que tenha sido omisso. E aí eu mandei um documento para você, que é um relatório, acho que de maio de 2024, e algumas ações que foram adotadas dentro do INSS, justamente em função desses descontos. E aí, qual é a novidade que você tem sobre esse documento? Boa tarde, Travassos. Boa tarde aos ouvintes do Itatiaia Agora. Aqui é papum, viu, Travassos? O documento acabou de chegar e nós acabamos de fazer a apuração. O Pedro, eu pedi que ele ligasse no Ministério da Previdência. Ele já fez isso, conversou com a chefia da comunicação do Ministério da Previdência. Esse documento que você enviou, um relatório datado de setembro de 2024, ou seja, do ano passado, com o diagnóstico do governo federal sobre o que estaria ocorrendo de fraudes nesse sentido e também com as providências a serem adotadas. Essa pode ser a prova, Travassos, de que o ministro não foi omisso, porque pelo que o Jornal Nacional divulgou no sábado, haviam atas demonstrando que ele havia sido alertado em 2023 de possíveis fraudes cometidas por entidades que estavam descontando mensalidades do pagamento de aposentados. Diante desse alerta, o que esse documento mostra é que o ministro não ficou quieto, que demandou uma investigação interna, que houve um diagnóstico e que as providências foram tomadas. Essa pode ser a prova para que o ministro permaneça no cargo, que conforme nós adiantamos mais cedo, uma apuração também aqui da Itatiaia em primeira mão, o presidente Lula avalia a possibilidade, essa é uma apuração nossa da Itatiaia, de afastar temporariamente o ministro Carlos Lupe, que é do PDT. E por que temporariamente? O presidente Lula está resistente a demitir o ministro porque ele não quer cometer nenhuma injustiça, justamente porque ele também tinha posse dessas informações, de que o ministro estava tomando as providências. Embora não tenha vindo a público dizer que havia fraudes, ele estava internamente adotando tudo aquilo que poderia adotar como ministro. Por isso, Lula continua avaliando ainda a possibilidade de um afastamento temporário, não é uma demissão. Essa investigação levaria 90 dias, por esse período o ministro ficaria afastado para não haver desgastes e depois retornaria ao cargo. Lula ainda não decidiu se vai fazer isso, se vai haver um afastamento temporário, mas fato é que ele dedica o dia inteiro a resolver essa questão, tanto da denúncia das fraudes no INSS, quanto a possibilidade de afastamento do ministro. E Travassos, eu quero parabenizá-lo, esse documento era bom, é bom e é quentíssimo. Daqui a pouco nós teremos várias informações no site da Itatiaia com detalhamento sobre o que está escrito nesse relatório do Ministério da Previdência, que mostra que tinham sim fraudes. Parece que mais de 50% dessas mensalidades que eram cobradas de forma indevida. E o Pedro vai trazer detalhes, né, Pedro? Exatamente, William. Boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que está acompanhando. Um detalhe muito interessante desse documento, William, que a gente pode observar, é que é uma forma que o governo também tem encontrado de tentar se preservar, porque muitas dessas críticas, elas partem em cima do governo, e é justo, né? É o governo que está atualmente comandando o país, são fraudes que foram descobertas sob a gestão do ministro Carlos Lupe, mas o que esse documento traz é que das 11 entidades que são investigadas, aquelas associações que faziam esses descontos sem dar nenhum tipo de contrapartida para os aposentados e também, né, sem nenhum tipo de anuência por parte desses aposentados, mas é que somente uma entidade teve um acordo assinado, esse acordo foi assinado no ano de 2023 e ela fazia esses descontos e irregularidades. As demais entidades, elas tinham acordos muito antigos, tem acordos, por exemplo, de 1994, 2017, meados de 2021, 2022, ou seja, são entidades que têm esse acordo com o governo, não só com o governo Lula, mas governos passados, gestões passadas, e o que o ministro Lupe tem pegado muito é sobre essa questão da temporalidade desse crime. É um crime que já vem ocorrendo há mais tempo e essa vai ser uma forma de tentar, portanto, se preservar dessas críticas que podem custar o cargo do ministro Carlos Lupe no Ministério da Previdência. Bom, e aí, William. Gente, dentro desse relatório que eu mandei para vocês, tem um levantamento, aponta que de 2023, janeiro de 2023 a abril de 2025, o atual governo foram 2.356.170 descontos associados que foram cancelados. E aí, quando você vai buscar no governo anterior, em 2022 foram
115.541. Em 2023, saltou para 465 mil. 2024 foram 1.516. Em função de 2005, a gente está no início do ano, foram 374 mil. Ou seja, isso pode mudar toda a história deste jogo que a gente está acompanhando. Edilene Lopes, nosso querido Pedrão, obrigado pela informação. Já no portal da Itatiaia, a reportagem completa sobre este levantamento do INSS falando sobre os descontos dessas associações.